Sabe o que faz uma história pertencer, de verdade, a um lugar? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no conto regional. É um gênero literário que pulsa com a alma, com a cultura e com a linguagem de um lugar específico. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar um clássico. Para começar, vamos sentir um pouco desse universo. Feche os olhos e ouça a cadência, o ritmo, a linguagem. É aqui, nessas palavras, que a nossa viagem começa de verdade. Olha só o nosso caminho para entender a força desse tipo de história. A gente vai passar por 5 pontos-chave. Vamos do que é o gênero, passando pelo coração da história e da sua linguagem, até chegar no seu ponto mais emocionante. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é exatamente um conto regional? Entender essa base é o que vai permitir a gente apreciar toda a profundidade da história que vamos analisar. A grande sacada aqui é o seguinte: a história não acontece apenas em um lugar. Ela é sobre aquele lugar. A região não é um simples pano de fundo, sabe? Ela é um personagem vivo, pulsante, com voz própria. E claro, não tem jeito melhor de ver isso funcionando do que no nosso estudo de caso, o conto 300 Onças. É isso. Um único evento, mas que bota toda a trama pra girar. É essa perda que joga o nosso protagonista numa jornada interna, cara a cara com o desespero e, quem sabe, com um pingo de esperança. Mas pra gente sentir de verdade o peso emocional dessa história, tem uma pergunta fundamental que a gente precisa fazer. Pelos olhos de quem a gente está vendo tudo isso acontecer? O foco da narração muda tudo na nossa conexão com a história. O texto dá algumas pistas, algumas possibilidades. Qual delas será que o autor escolheu, hein? Exato. O narrador é o próprio protagonista. E essa escolha do autor de nos colocar em primeira pessoa é genial. A gente entra direto na cabeça do personagem, sente a ansiedade dele, o alívio dele. Mas não é só a perspectiva que nos joga para dentro desse mundo, é a linguagem. E isso nos traz para um dos ingredientes mais saborosos do conto regional. Aquilo que dá o verdadeiro gosto para a narrativa, a própria linguagem. Aqui a gente vê na prática o poder do vocabulário local. Isso não são apenas palavras soltas, são os tijolos que constroem a autenticidade desse mundo. Palavras como guaica, reboleira, pelegos. Isso aqui não é só um glossário, pessoal. Cada palavra dessas é um pedaço do mundo do gaúcho. Elas dão textura, dão vida, de um jeito que uma palavra genérica nunca, jamais conseguiria. Mas a construção desse mundo vai muito além do vocabulário. O autor também usa outras ferramentas, outros recursos literários para criar uma experiência sensorial muito rica. Pensa assim, se o vocabulário regional é a tinta, as figuras de linguagem são os pincéis. São as ferramentas que o autor usa para pintar emoções, para ir além dos fatos e fazer a gente sentir alguma coisa. E tem uma técnica que o autor usa que é fascinante, a sinestesia. É um recurso que faz o ambiente parecer mais complexo, mais real, porque ele basicamente mistura os nossos sentidos. Olha que incrível. Ele mistura o tato, a aragem fresca, com a audição, o silêncio grande. É um exemplo perfeito de como a sinestesia funciona para nos envolver na cena. E toda essa construção de mundo, de linguagem, de sensações, tudo isso nos leva para um ponto específico, o grande ápice emocional da história. Toda história que se preze tem aquele momento em que a gente prende a respiração, né? Esse é o clímax, o ponto de virada crucial, onde o destino do conflito é finalmente decidido. É aqui que mora o verdadeiro poder emocional da história. A questão não é só sobre perder dinheiro, é sobre a experiência crua, visceral e profundamente humana de recuperar algo que parecia perdido para sempre, contra toda a esperança. E no fim das contas, fica uma reflexão. A história de 300 Onças é muito mais do que o drama de um homem. É uma janela para a alma de uma cultura preservada para sempre através da sua voz única.